TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz do além. As novas descobertas nas áreas da medicina, da psiquiatria e da sociologia aproximam-nos cada vez mais da solução de um dos maiores mistérios da humanidade. O que acontece após a morte? O Dr. Moody oferece ao longo destas páginas respostas credíveis e conforto espiritual para todos aqueles que se questionam acerca do que acontece após a morte e apresenta descobertas revolucionárias sobre a vida, a morte e o além. Boa tarde a todos. Sejam uma vez mais bem-vindos à nossa casa. Nunca é demais, apesar da Andreia já ter dado as boas-vindas a todos. O microfone se calhar está um bocado alto porque eu falo muito alto. Está um bocadinho melhor? Assim? Perfeito. Então, sejam uma vez mais bem-vindos. Hoje vamos abordar na nossa palestra um tema que, como o Sr. Orlando sempre diz, nós temos que trazer temas atuais para as palestras e, portanto, nós hoje escolhemos falar sobre a crise de valores que vivemos hoje na nossa sociedade. Portanto, é este o tema que vamos tentar explorar um pouco mais. Eu não vou falar propriamente da crise de valores, porque eu acho que nós não nos devemos focar no problema, mas devemos abordá-lo e tentar encontrar da mesma forma uma solução, não é? Algo que nos permita sair desta crise. E vou começar, antes de mais, por vos dizer como é que nós vemos a crise, não é? Sempre que se fala em crise, qualquer pessoa pensa no mesmo, que é isto, é o emagrecimento da carteira, não é? Portanto, nós nunca pensamos na crise de outra forma, é sempre a crise financeira, não é? A nossa crise económica, a crise da carteira, portanto, é esta que nós vemos. Portanto, é sempre o emagrecimento de alguma coisa e, por norma, dos nossos bens materiais. Okay? O que é, efetivamente, uma crise? Se calhar muitos de nós não pensam sobre isto, mas a crise que pode ser uma crise pessoal, uma crise social, uma crise financeira, uma crise de saúde, portanto há muitas crises. A crise é sempre um pico de um percurso desarmonizador, portanto é só isto. E, portanto, pode acontecer em vários aspectos da nossa vida, não apenas a nível monetário e material, mas é sempre um ponto crítico, não é? Um pico de um processo que, por norma, nós atendemos à palavra crise como sendo algo desconfortável para nós e, portanto, é sempre o pico deste desconforto. E este desconforto é sempre um processo, não é? É a soma potencializada de muitas consequências más ao longo do tempo. Portanto, isto é o que é efetivamente uma crise. Mas depois nós temos ainda a possibilidade de olhar para a crise de uma outra forma, que é aquela que nós devíamos olhar e nunca o fazemos, que é tirar uma única letra da palavra crise e perceber que a partir disto que nós achamos que é uma crise, que é algo mau, não é? Doloroso e que só nos traz problemas para a nossa vida, nós podemos, a partir desta crise, reformular alguma coisa, não é? E criar alguma coisa. Então é pegar no problema e encontrar uma solução. Importa dizer que toda a crise tem uma vida curta. Agora vocês dizem, a minha crise na minha carteira, de certeza que não tem vida curta, não é? Já dura há imenso tempo e prevê-se que continua, não é? A não ser que alguma coisa mude muito drasticamente, continua. Mas a verdade é que, se pensarmos na eternidade, qualquer crise que nós estejamos a passar é algo curto, não é? É perene, não vai ser eterno. Por norma, a crise, o período que antecede a crise é maior do que a própria crise, portanto, até nós chegarmos a um momento de pico, passamos por muitos momentos, é a soma de muitos momentos que se vão deteriorando e, portanto, a crise é apenas o pico e não vai durar para sempre. Nós costumamos dizer que as crises económicas, a nível mundial, não é, são cíclicas, portanto, há sempre uma altura em que chegamos a um pico, não é? Que se vai piorando a situação, chega-se a um pico e depois volta novamente a estabilizar. Portanto, assim acontece em todas as nossas crises. O que acontece também é que, no futuro,
seja esse futuro próximo ou remoto, se as causas, neste caso as nossas posturas íntimas, não tiverem sido percebidas e transformadas, o processo vai se instalar novamente e pela soma das consequências surge um novo pico do problema, ou seja, uma nova crise. Portanto, só depende de nós e cabe-nos a nós, tendo em conta que estamos a passar por um momento difícil, perceber quais são as causas desse problema para tratá-las de alguma forma e não voltarmos a repetir o mesmo ciclo. Faz sentido isto que eu estou a dizer? Vocês sabem que, isto é apenas uma curiosidade, mas em mandarim a palavra crise é composta por 2 ideogramas e reparem como eles são efetivamente inteligentes. Os 2 ideogramas representam perigo e oportunidade. Então é assim que eles olham para a crise, não é? A palavra crise para eles é efetivamente um perigo, algo que lhes pode trazer problema, mas é também uma oportunidade que pode ser agarrada. E, portanto, é com esta ideia que eu vou querer sempre que cheguemos ao final da nossa palestra. Trazer-vos também que, na altura de Jesus, como nós sabemos, faziam-se reuniões noturnas com Jesus, que eram verdadeiros encontros educativos, não é? Em que os apóstolos questionavam Jesus sobre as suas dúvidas. Nós temos, aliás, livros, salvo erro, Ave Luz, retrata muito bem estas conversas, e os apóstolos questionavam Jesus sobre os mais diversos assuntos. E Jesus era sempre muito paciente, muito misericordioso e tentava, da forma mais clara e calma, transmitir a mensagem correta, explicando com cuidado e aumentando a capacidade de entendimento dos apóstolos. Certa noite, há uma pergunta que é feita por Tiago. Tiago era o apóstolo considerado Tiago o Justo, porque ele era muito severo no cumprimento das próprias leis, fossem leis religiosas ou as chamadas leis civis. Ele cumpria as leis, era muito fiel às tradições e aos livros sagrados. E ele pergunta a Jesus o seguinte: Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda a parte. Roma esmaga Israel com impostos pesados, ameaçando-nos a todos com as suas legiões que se albergam em Jerusalém. A miséria económica e social dizima os menos resistentes e vivemos transitando entre crises que se repetem. Qual, afinal, a pior delas? Será alguma que ainda virá? A resposta que Jesus dá a Tiago é: a pior crise que existe, Tiago, é a do caráter moral do homem. O meu Pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-se-lhe imprescindível o esforço de transformação moral para melhorar continuamente. Então reparem que se nós pensarmos, eu disse-vos há pouco que a crise não dura para sempre, mas já dura algum tempo, não é? Então Jesus já naquela altura dizia que a pior crise é a crise moral do homem e nós ainda hoje continuamos a achar também. Se tiverem uma opinião diferente da minha, obviamente que também será válida por outros argumentos, mas eu continuo a achar que grande parte dos problemas se deve à moral dos homens, não é? Porque no fundo somos nós que fazemos os problemas. Nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos agir de determinada forma e, portanto, grande parte dos nossos problemas ainda hoje estão relacionados com problemas morais e com dificuldades morais. Dizer-vos também que, enquanto pesquisava para esta palestra, que confesso me deu muito gosto construir, dei por mim a ir parar sempre a livros de Leon Denis. Acontece, não é? De vez em quando andamos à procura e lá ia outra vez o Leon Denis, porque ele consegue realmente, aliás, além de ele ter livros com capítulos dedicados à crise moral, ele consegue efetivamente pegar em assuntos e analisá-los de forma a que nós percebamos mais facilmente todas estas situações. Um dos livros com o qual me deparei e que vos trago várias vezes no decorrer da palestra é o livro Depois da Morte, e eu tirei uma frase deste livro em que Leon Denis diz: a nossa época é de perturbação e de transição. A verdade é que esta frase é de uma atualidade impressionante, mas o livro de Leon Denis foi escrito em 1889.
não é? Portanto, há 130 anos atrás, já Leon Denis se deparava com este problema, esta preocupação de nos transmitir que esta é uma época de perturbação e de transição. Ele diz-nos também neste livro que já naquela altura estavam a ocorrer na sociedade uma série de transformações. Portanto, havia avanços do poder político, da riqueza, muitos avanços a nível da instrução, e aquilo que nós reparamos é que hoje em dia estes avanços continuam. Não é? Nós deparamos-nos sempre com um avanço tecnológico constante que, apesar deste avançar da tecnologia e da ciência nos possibilitar um aproximar mais fácil uns dos outros, acaba muitas vezes por nos afastar uns dos outros. Porque nós deixamos que isso aconteça, principalmente, às vezes, dentro da nossa própria casa. Não é? Nós conseguimos estar próximo das pessoas e, com toda a tecnologia que temos à nossa volta, estamos cada vez mais distantes. Não é? Eu estou mais próximo daquilo que está a acontecer no Japão do que propriamente da pessoa que está sentada ao meu lado. Eu sei os problemas do Japão, mas não sei os problemas da pessoa que está ao meu lado. Não é? Então, isto acontece constantemente. Também no livro Depois da Morte, retirei uma frase de Leon Denis que diz: como o oceano, o pensamento tem seu fluxo e seu refluxo. Quando a humanidade penetra num ponto de vista qualquer, no domínio do exagero, uma reação vigorosa se produz cedo ou tarde. É isto que acontece nos picos de crise. Não é? Quando nós atingimos o auge, é porque tudo tem o seu fluxo e o seu refluxo. E quando nós adentramos exageradamente em qualquer assunto, qualquer atividade, qualquer ação, ela vai acabar por ter também um refluxo. Então, ao mesmo tempo que a humanidade pode avançar muito num aspecto, também nós olhamos e percebemos que há outros aspectos que não estão a acompanhar este avanço. E aqui fala-se muito, e bem, da diferença entre a asa da ciência e da tecnologia e a asa da parte moral, não é? Porque nós desenvolvemos muito a parte tecnológica e muito pouco a parte moral. E eu pergunto-vos, não precisam de responder, podem levantar o braço se quiserem, só para termos uma ideia, quem é que acha que o avanço tecnológico ajudou no culminar desta crise de valores, não é? Portanto, o avanço tecnológico ajudou a culminar nesta crise de valores? Acham que sim? Temos uns braços no ar, umas cabeças a abanar. Pronto. Portanto, se há quem não diga nada, acha que não também. Não é? Isto é um assunto que não vou abordar, porque não vou responder. Não vou responder, até porque esta é uma questão que dava um bom debate, há opiniões contraditórias, mas de certeza que todos aqui concordam comigo que o avançar da tecnologia pelo menos tornou visível a crise moral. Não é? Porque aquilo que não se via antigamente, ou que não era tão fácil nós chegarmos, não é? Nós conseguirmos observar, não quer dizer que não acontecesse, não era tão fácil para nós chegar até lá. E hoje em dia é. E então nós achamos que o mundo está perdido. Porque só vemos desgraças a acontecer. Mas as desgraças sempre aconteceram. Não era tão fácil para nós chegar até elas. Então o que é que nós vemos no mundo atual? Telejornais. Chegamos aos telejornais e é o fim do mundo realmente. Não é? Do início ao fim do telejornal, nós só vemos notícias sobre desgraças, sobre o que corre mal, sobre os problemas da sociedade. Agora reparem que nós espíritas podemos até perceber que estes males e estes problemas, estas calamidades que acontecem no mundo podem ter uma justificação, podem e têm uma justificação. Agora, imaginem quem não é espírita. Diz mesmo que estamos no fim do mundo. As pessoas acham mesmo que isto não tem volta a dar. É? Que tudo tende a piorar. Então nós vemos que há uma inversão de valores quando um vídeo de alguém que está a fazer uma coisa certa torna-se viral na internet. Quando aquela pessoa está a fazer o que é normal. Mas é tão raro nós vermos alguém fazer uma coisa boa, não é? Um gesto correto com o outro, que sempre que isso acontece torna-se viral. De vez em quando há uma notícia no telejornal sobre isso. Mas é se houver tempo, se o futebol não ocupar tudo, então a gente passa uma notícia de alguma coisa boa que aconteceu. Depois nós temos a questão dos jovens, que eu também acho que devemos abordar, porque os jovens têm muito esta
esta problemática de confundir o certo com o errado. Atualmente, não é? Por exemplo, os jovens vão sair à noite e se um deles recusa beber uma bebida, ele é que é o quadrado, não é? Beber é que está certo. Não beber é o errado para eles. Então há esta inversão de valores. Um outro problema, e este eu também passei quando fiz, não foi assim há tanto tempo, a palestra sobre o espiritismo na arte, passamos pela questão da música. E nós vemos que hoje em dia as nossas músicas, grande parte delas, são músicas que nos incitam à sensualidade, ao sexo sem compromisso, às posses materiais. Portanto, temos muito poucas músicas que possam despertar em nós outro tipo de valores. E eu aqui tenho que me confessar que eu vou muitas vezes, eu estou sempre a cantar no carro, né? Então conduzo, estou sozinha, então vou a cantar. Quando eu paro às vezes para pensar na letra da música que eu estou a cantar, realmente não há muito poucas que se aproveitem. Eu até vi na altura, quando estava a fazer a palestra do Espiritismo na Arte, alguém que disse que questionava se eventualmente a maior parte dos compositores atuais não eram espíritos umbralinos que vieram reencarnar para trazer a tragédia musical à Terra, não é? Porque é isto que se vê hoje. Não é todas, não é? Também não podemos exagerar, mas algumas são assim. Depois temos, no nosso mundo atual, as novelas. As novelas que tanta gente vê, que embora retratem muitas vezes questões reais que se passam na sociedade, muitas vezes incentivam àquilo que não está certo. Incentivam à traição, ao adultério. Reparem como nas novelas o bandido é sempre bonito, é sempre um galã. Tem sempre carros, mulheres bonitas, não é? Tem sempre dinheiro, nunca lhe falta nada. Eu li até uma história de um estudo que foi feito a umas crianças. Não foi um estudo, foi uma pergunta que foi feita a umas crianças, como nós fazemos habitualmente, 10, 11 anos, do que é que eles queriam ser quando fossem grandes. Então, respondia médico, outro veterinário, outro cantor, professor. Houve um que disse que quer ser traficante. Quer ser traficante? Ele disse, meu tio é traficante. E ele tem carros, tem casa, tem tudo. É um tipo porreiro até. Né? Mas tu sabes que, tendo tudo isso que estás a dizer, há também o risco, por exemplo, de seres preso. Ele disse, sim, o meu tio também foi, mas saiu rápido. Então há esta questão da impunidade também. E é isto que muitas vezes passa na televisão. Não é? São este tipo de valores. Depois trago-vos um último. Não tenho nada contra a política, atenção. Aliás, nós temos tendência de achar que os políticos são seres à parte. Deus criou os seres humanos e os políticos. É isto que nós achamos, não é? Então esquecemos-nos que muitas vezes os políticos fazem em larga escala aquilo que nós próprios fazemos em pequena escala. Porque eu pergunto aqui, não precisam de responder, obviamente, eu respondo por vocês, quantos de nós, no nosso local de trabalho, já não imprimimos documentos pessoais? Sempre. Então estamos ou não estamos a usar aquilo que não é nosso para nosso benefício pessoal? Numa escala pequena. Os políticos fazem isto numa escala grande. Mas o princípio é o mesmo. Nós acusamos os políticos de não quererem trabalhar. Mas eu sempre que vou ao Facebook a uma segunda-feira, começo o trabalho, começo a semana, detesto a segunda-feira. E à sexta-feira, e adoro a sexta-feira, vem o fim de semana, não tenho que trabalhar mais. Mas os políticos é que não gostam de trabalhar. Quando nós, no fundo, temos a mesma ideia. Temos também um exemplo que eu não pus aqui, mas que entretanto me lembrei, que é pior ainda, que é o exemplo, por exemplo, dos terroristas. Quando a maior parte dos criminosos que fazem um crime tentam escondê-lo, hoje em dia os terroristas não fazem o crime, vale dizer, esse fui eu que fiz. Vota aí, fui eu. Às vezes até andam mais que um a reivindicar, não é? A dizer, não fui eu. Então é bom, eles ganham força a dizer que foram eles que cometeram tais crimes. Portanto, é este o panorama atual. Quais são então as causas desta crise moral? Nós temos a influência do meio, e eu friso que não é um fator predominante.
pode influenciar-nos de alguma forma, pode dar força a alguma tendência menos boa que nós já tenhamos, mas não é um fator preponderante. A falta de educação da família, a falta de firmeza e de maus exemplos dos pais, não é? Que têm falta de autoridade moral, como é que nós muitas vezes queremos... ouvimos aquela frase que é faz o que eu digo e não faças o que eu faço. É? Que os pais gostam às vezes de dizer isto aos filhos, porque não têm autoridade moral para dizer para o filho não fazer aquilo se ele próprio também o faz. Nós temos muitos exemplos, não é? Não querem que o filho beba, mas ele bebe, ou não querem que o filho fuma, mas ele fuma. Uma série de situações destas. E também o autodesconhecimento, não é? Nós desconhecemos a nós próprios e não sabendo em que é que podemos melhorar, é realmente difícil melhorar, não é? Fácil é se nós soubermos. Falaremos disso mais à frente. E depois surgem as falsas soluções. Acontece muitas vezes quando nós vemos uma tragédia, nós desejamos para aquela pessoa, para aquela coletividade, para aquela sociedade, o que for, algo igual ou maior. Não é? Nós chegamos a desejar a pena de morte para aquela pessoa, porque ela matou muita gente, então nós desejamos a pena de morte. Como se isso fosse, efetivamente, resolver o problema. Qual é o problema? É aquilo que falámos ao início, é que nós tentamos punir o efeito em vez de tratarmos as causas. Portanto, o que temos realmente de fazer é de encontrar formas de tratar as causas em vez de estarmos consequentemente a punir os efeitos. Aliás, há inclusive, este é até um tema sensível e que me custou, mas acontece, alguns religiosos que defendem o aborto para controlar a criminalidade. Porque eles dizem se aquela família, que é uma família que já está desequilibrada, vai ter descendência, a probabilidade daqueles filhos serem criminosos também, não é? Estarem também desequilibrados é grande. Então, quem diz isto já é alguém que tem uma grave crise moral interna também. Então, depois de tudo isto que eu vos passei aqui, e que já me roubou algum tempo, agora tenho que acelerar um bocadinho, dizer-vos que a mensagem de Jesus é muito mais admirada do que praticada. Então, nós sabemos que Jesus nos deixou vários exemplos, vários ensinamentos há 2000 anos atrás, e nós ainda hoje admiramos muito mais os exemplos de Jesus e os ensinamentos dele do que propriamente o praticamos. Aliás, muitas vezes nós nem sequer compreendemos ainda. Não é? Nós achamos que compreendemos, mas não compreendemos. Não é? Porque senão seria mais fácil pôr em prática. Tal como existem as crises financeiras em que nós, salvo seja, que eu não sou ninguém no assunto, mas quem é especialista no assunto olha para uma crise financeira, analisa as causas, tenta encontrar soluções, não é? Um alterar de estratégias para que não se volte a repetir, também na crise moral deve ser assim. Exatamente da mesma forma. Então nós devemos perceber que toda a crise é um convite à reflexão e à mudança de comportamento. No livro dos Médiuns, na questão 350, é-nos dito que o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade. Claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Então, este aprimoramento moral, esta evolução da massa vai acontecer quando nós conseguirmos que individualmente cada um de nós cresça. Obviamente que isto vai acontecer gradualmente. Continua neste item que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade. De que serve aos avarentos ser espíritas se continuam avarentos, ao orgulhoso se se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja. Então, de que nos adianta saber se não existe uma transformação? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Portanto, não é isto que vai acontecer, não é? Porque todos nós estamos num processo evolutivo e a lei de evolução funciona para todos. Portanto, mais cedo ou mais tarde,
caminharemos todos para uma melhoria do nosso próprio espírito. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona: porquê é que no mundo, tão a miúdo, tão frequentemente, a influência dos maus se sobrepõe à dos bons? Não é? Porquê é que isto acontece? E nós vemos isto frequentemente, não é? Os bons ficam por baixo, os maus ganham sempre. Nós até ficamos com um sentimento de injustiça perante estas situações. A resposta dos espíritos é: por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então reparem que basta o bem querer para que se faça visível. O que acontece muitas vezes é, como aqui é dito, o mal é audacioso. Eu não sei se vocês se lembram de uma história, não tem assim tanto tempo, mas de um preso que fugiu de uma prisão de alta segurança porque conseguiu construir um túnel de 1,5 km iluminado. E nós muitas vezes estamos na rua, vemos alguém que precisa de ajuda e estamos ali, vai, não vai, quando dá por ela a oportunidade passou. É a nossa timidez. É a timidez de fazer o bem, que muitas vezes nos trava, enquanto que o mal é audacioso. Então faz isto de uma forma, faz o mal de uma forma mais fácil. E por vos falar disto que vos disse, nós praticarmos alguns atos e deixarmos escapar oportunidades, Bezerra de Menezes tem uma frase que diz: a caridade, quando muito discutida, chega tarde. Que é isto que acontece. Quando estou aqui a fazer palestras, não me importa nada de falar sobre as coisas que eu faço. Eu já tive tantas vezes, assim, estou com o telemóvel na mão e de repente passa alguém e eu vejo a pessoa está carregada. E eu disse: eu vou ajudar, mas também tenho uma mala, vou não sei o que. Chegou em casa a pessoa já. E a gente deixa passar a oportunidade. Quando eu vejo pessoas que conseguem, ao mínimo impulso, quer dizer, assim que vem algo a acontecer, já estão a ajudar, aquilo para mim é que é alguém que está no caminho certo. Não é? Porque pode até não ser espírita, pode não acreditar em nada, mas no momento certo agarra a oportunidade. E muitas vezes nós não o fazemos. Na questão 909, Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós às vezes achamos que somos demasiado fracos para vencer as nossas más tendências, não é? Quando na realidade nós temos em nós tudo o que é preciso. Reparem que Kardec questiona se o homem poderia sempre, não é de vez em quando, é sempre, vencer as suas más inclinações pelos seus esforços. Não é? Então ele diz o seu esforço, não o coloca do lado de ninguém. Eu sei que isto agora da subcontratação é uma coisa habitual, não é? Às vezes ainda existe: vais ao centro hoje, vou, reza por mim. Eu estou a subcontratar o serviço. Então anda comigo. Não posso, porque hoje vai dar um episódio da minha série favorita e o fulano vai matar o cicrano, não posso. Não quer dizer que a prece feita pelo outro não nos beneficie, porque beneficia, não é? Porque é dando que se recebe. Mas se vai fazer efeito no outro quando ele ficou a ver o episódio da sua série favorita, isso já é outro passo, não é? Nem nos compete a nós analisar. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas esta subcontratação acontece muitas vezes. Qual é a resposta dos espíritos? É sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Eu quando leio assim estas frases, dá a ideia que o espírito desabafou, não é? Fez aquele desabafo assim: quão poucos dentre vós fazem esforços. Parece quando nós olhamos para as crianças que estão a tentar fazer o 2 mais 2 igual a 4. Eles: eu não consigo, não sei, 2. E a gente diz: se te esforçasses mais um bocadinho conseguias, não é? Sim, é a mesma coisa, não é? Que eles olham para nós. Então a gente faz muito poucos esforços. O que acontece então é que ninguém evolui pelo outro. Então não vale a pena nós acharmos, às vezes dá à vontade, não é? Da gente querer: olha, hoje vou ao centro, mas eu não quero evoluir para mim, eu quero evoluir para o outro. Porque ele está a precisar mais do que eu, mas não dá. Não? Então o progresso é de caráter individual, mas ainda que ninguém evolua pelo outro, também ninguém evolui sem o outro.
Nós vamos sempre precisar uns dos outros para o nosso próprio adiantamento. Aliás, é justamente com aqueles que são mais diferentes que nós, com aquele parente complicado, aquele colega de trabalho de quem nós não conseguimos manter uma simpatia sempre. Eu vou tentar usar palavras simpáticas, reparem. Aquele colega de trabalho com quem nós não nos damos bem, não é? É exatamente com estas pessoas que nós fazemos a nossa maior evolução. E quando aqui diz que ninguém evolui pelo outro, eu lembro-me de ver uma palestra eu acho que era o Haroldo Dutra Dias, é assim o nome dele, em que ele dizia que ninguém é responsável pela consciência do outro. E que, aliás, nós, quando quisermos fazer o bem para o outro, nós temos que pensar se já fizemos o bem para nós. Porque não vamos conseguir fazer o bem para o outro sem olharmos para nós. E ele dá um exemplo prático que eu achei perfeito, que é, quando nós vamos numa viagem de avião, todos entram, todos sentam no seu lugar e vem alguém que passa uma mensagem. Então diz, em caso de despressurização, vão cair as máscaras. Primeiro põe a tua e depois ajuda a pessoa do lado a pôr a dela. Exatamente igual. Nós, se queremos ajudar alguém, temos que primeiro estar conscientes de quem nós somos e daquilo que conseguimos fazer para conseguirmos, depois, ajudar e aliviar o outro. Nessa mesma palestra, o Haroldo Dutra Dias fala de como é que pode ser vista a caridade. Então ele diz que a caridade é como um forno, quando está ligado e quente, emana. Então que é assim que nós temos que ser. Primeiro tratar de nós, de ligar o nosso forno e depois tudo vai correr bem. Aí nós vamos conseguir ajudar quem quer que venha. E é então na sequência que nós nos vamos lembrar da máxima espírita, que todos vocês conhecem, porque nós não nos cansamos de trazer aqui a frase, que diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E eu confesso que, se há quem venha e se mantenha pelo espiritismo por 1001 razões, ou porque consegue conversar com os mortos, ou porque consegue saber o que é que vai acontecer depois de morrer, 1001 coisas, o que me mantém no espiritismo é exatamente esta possibilidade de nós nos tornarmos pessoas melhores. Não quer dizer que eu consiga, atenção, eu não disse isso. Aliás, eu acho que esta frase é tão bonita, que nós às vezes paramos aqui. Não fazemos é mais. Mas até a frase no Evangelho continua. A frase diz-nos: enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreenda alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então reparem que nós esquecemos muitas vezes da vontade. E ela aparece em todo o lado. Não é? A vontade é um mecanismo que nos faz agir de alguma forma. Voltamos então, falando de vontade, ao livro Depois da Morte, de Leon Denis, com mais uma frase em que ele nos diz: um conhecimento mais preciso das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar inteiramente as nossas tendências e os nossos comportamentos. Mas isto é se nós conhecêssemos as potencialidades da alma. E para nós conhecermos as potencialidades da alma, nós devemos querer conhecer as potencialidades da alma. E se nós quisermos, nós temos que buscar conhecer. Então há uma série de passos, de sequências que nós não fazemos, não é? Nós não procuramos, nós não estudamos. E, portanto, temos dificuldade. Porque, como ele nos diz, a partir do momento em que nós conhecemos verdadeiramente, que percebemos a lógica, então aí os nossos comportamentos vão certamente mudar e nem é preciso nós fazermos assim tanto por isso, porque começa a ser algo normal. Certamente que todos vocês já têm alguma coisa em que tenham mudado e que hoje, se calhar ao início até deu algum trabalho, não é? Tiveram que exercitar e depois conseguiram já fazê-lo quase de forma automática. Num outro livro maravilhoso, de Leon Denis, que eu também gosto muito e que também nos fala muito sobre estas questões morais, que é o problema do ser, do destino e da dor. Na terceira parte deste livro, portanto a parte da dor, Leon Denis diz-nos: todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Não parece difícil,
são só 3 palavras. O problema é exercitar estas 3 palavras, e é nisto que nós temos muita dificuldade. E é nestas 3 palavras que nós nos vamos deter a partir de agora para tentar encontrar um caminho, que cada um constrói o seu, como sabem, não é? Relativamente ao querer, no mesmo livro é-nos dito que querer é fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Quantas vezes nós sabemos exatamente o que fazer, mas não aplicamos esforços nesse sentido? Muitas vezes, não é? A maior parte das vezes, nós sabemos exatamente o que o outro tem que fazer. Isso nós sabemos certinho. Não é? Chama-se a isso, nas categorias dos espíritos, até vos posso mostrar já, que exatamente é o que vem a seguir. No livro A Viagem Espírita é-nos falado das categorias espíritas, e a segunda categoria é aqueles que percebem o alcance moral, mas os aplicam aos outros e não a si mesmos. Portanto, há aqueles que conhecem o espiritismo, mas só acreditam nas manifestações, não tiram daí nenhuma consequência moral. Há aqueles que olham para as manifestações, percebem as manifestações e percebem a consequência moral que advém da doutrina espírita. E depois há aqueles que a percebem e que a tentam pôr em prática, que é um terceiro nível. Portanto, aqui nós temos o segundo nível, que é aqueles que até percebem o alcance moral, mas aplicam aos outros e não a si mesmos. E aqui, quem faz palestras sabe, porque nós aqui temos uma visão privilegiada, nós vemos tudo, vemos quem dorme, vemos quem abre a boca, que está com sono, vemos quem cutuca no lado. Diz assim, temos que perdoar. E alguém diz assim, estás a ver? Tens que perdoar. Não é? E há aqueles que vêm cá e dizem assim, esta palestra era direitinha para o meu marido, porque é que ele hoje não veio? Não é? Sempre este livro, era este livro que ele precisava de ver. Não é? Porque nós, por norma, vemos aquilo que os outros precisam, mas nunca aquilo que nós precisamos. E isso não interessa para nada, não é? Também no livro Depois da Morte, é-nos dito que a vontade é a faculdade soberana da alma. Então, a nossa vontade tem que ser algo firme. E quando nós dizermos firme, é assim. Vais ao centro hoje? Talvez. Se talvez basta, a primeira coisa que aparecer, não vai. Agora, sério, vais no centro hoje? Vou. Então, alguma coisa que apareça, que pode aparecer, tem que ser acima da nossa vontade. E isso, sim, não vai permitir que nós estejamos no centro. Eu estou a dar o exemplo do centro, mas há outras vontades, não é? Nós temos é que manter firme a nossa vontade. Trago-vos aqui o caso do cego de Jericó, para nós percebermos a vontade que ele tinha. Então, o cego viu que estava a passar Jesus e gritou por Jesus. E o que é que a multidão fez? Mandou o cego calar, porque ele queria chegar até Jesus. E a multidão disse... E o cego gritou mais alto. E então Jesus ouviu e perguntou-lhe o que queres que eu faça. E ele disse, quero voltar a ver. E Jesus respondeu, a tua fé te curou. E ele voltou a ver. Então o cego não desistiu e foi à procura daquilo que ele queria. Não é? Porque manipulou a sua vontade para aquilo que ele queria. E agora, deixo só esta pergunta por curiosidade, o que é que aconteceria se hoje fosse a nossa vez? Não é? Então, se Jesus chegasse ao pé de nós hoje e dissesse, que queres que eu faça? O que é que cada um de nós diria? Eu já sei o que é que eu diria. Volta amanhã para eu pensar. Preciso de pensar um bocadinho, não tenho ainda certo o que é que quero. Porque, na verdade, nós temos sempre tantas dúvidas que quando alguém nos pergunta assim, o que é que querias mesmo que acontecesse? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, tudo o que nós queremos, conseguiremos. Não é? Também esta frase no livro é uma frase que nós ouvimos habitualmente. Atenção que nós agora achamos, tudo o que eu quero vou conseguir, ótimo, eu quero ganhar o Euromilhões. Não é? Repara, quero ganhar, eu vou pensar muito sobre isto, eu vou querer muito isto e vai acontecer. O problema é que existem condições para que esta premissa se realize. E as condições são, primeiro, tem que estar de acordo com as leis divinas
E segundo, meus amigos, se não for nesta encarnação, quem sabe um dia nós ganharemos o Euromilhões, pode ser, se for para o nosso bem, não é? Se for para aquilo que nós precisamos. Então o poder da vontade é realmente ilimitado e nós sabemos que Jesus nos disse, vós sois deuses, não é? Portanto nós temos realmente a capacidade dentro de nós para fazer tudo aquilo que queremos. É necessário também aliar a vontade ao otimismo, que é nós vermos a solução no problema. Isto nem sempre é fácil. Eu hoje estou mesmo voltada para histórias, vai mais uma história. Há a história de um senhor que ele estava assim cheio de dívidas. Mesmo já não aguentava mais. E, infelizmente, como acontece para muitos daqueles que não conhecem o espiritismo, caem no erro do suicídio, não é? De praticar o suicídio. Então ele foi para cima de uma ponte e atirou-se ao rio. Mas lá no momento em que ele se estava a atirar, quer dizer, aquilo de mil e uma coisas no dia, ele já pensou, afinal não quero, mas nada feito, mas já se tinha atirado, caiu lá embaixo e começou ali a bracejar. Estava um pescador ali perto que foi a correr e salvou. Né? Fez ali respiração boca a boca e não sei como é que se chama o resto. Passou-me assim de repente e ele voltou a respirar, não é? Tossiu aquela água, voltou a respirar. E então aí o pescador disse-lhe, ficas a dever-me a tua vida. Ele disse, não, mais uma dívida. E agora, com esta eu já não posso viver mais. Não é? Então nós temos é que tentar perceber às vezes que nos problemas existem soluções, não é? Não é fácil, também ninguém disse que era fácil, mas acontece. Então vimos há pouco que a transformação moral vem através do querer, do saber e do amor. Agora vamos passar para o saber. Sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se. Não é? Então é indispensável que nós consigamos aliar a qualquer tipo de ação que nós queiramos o conhecimento, para nós sabermos. Eu costumo dizer que quem vem a um centro espírita pela primeira vez não deve sentar e acreditar em tudo aquilo que nós estamos a dizer. Não é? Deve pesquisar, procurar saber, está certo, faz sentido. Não é? Faz sentido na minha vida, não faz? Dizem alguma coisa de errado no que toca a valores. Não é? Portanto, é assim que nós conseguimos perceber. A Casa Espírita tem inúmeros estudos que todos nós podemos estar presentes, em que todos nós podemos estar presentes e tentar perceber um pouco mais da doutrina. É importante nunca deixarmos de estudar e o Evangelho é o nosso mapa, não é? Pois às vezes nós perguntamos para a pessoa, então, já leste o Evangelho? Já li 3 vezes o Evangelho. Então, praticas alguma coisa? Vou praticando. Quando dá, não é? Mas aquelas pessoas dizem, estudas o Evangelho, estudo, mas eu só abro ao acaso. Eu não estou a dizer que abrir o Evangelho ao acaso é mau, que não é. Mas, quer dizer, a gente vai abrir o Evangelho, gente, e chega uma altura que calha sempre no meio, não é? E nunca ninguém vai ler a pobrezinha da introdução do Sócrates. Que até dá jeito para nós sabermos que o pensamento de Sócrates já foi uma introdução à doutrina espírita. Nunca ninguém abre ao acaso na introdução. Então, quem quer estudar o Evangelho deve, juntamente com as leituras ao acaso, fazer uma leitura de como é que se diz, de fio a pavio, de uma ponta à outra. Pois há aquelas pessoas que muito bem, antes de abrirem o Evangelho ao acaso, fazem uma prece para pedir que aquela lição seja aquela que elas precisam de ler neste momento, não é? A pessoa está assim, abre, essa é muito grande. Volta e vai à outra, não é? Eu quero mesmo é uma pequenina para exercitar a minha paciência. Então vamos perceber o que é isto de estudar. Pois nós às vezes dizemos, não temos tempo para estudar. Mas temos sempre tempo para gastar com o nosso obsessor virtual. Sabem quem é o nosso obsessor virtual, não é? O Facebook. Que a gente diz, vou só dar um olhinho no Facebook e fica lá 1 hora. Nunca temos tempo para estudar, mas temos tempo para 1001 coisas que nos agradam, não é? Mais do que estudar. É necessário saber sobre a imortalidade da alma. O poder moralizador da doutrina espírita está na imortalidade da alma, não é? Então, a verdade é que, sabendo nós que não morremos, não é? Que a morte física não é o fim, traz-nos aqui outra forma de pensar. Portanto, nós temos que estudar sobre isto, perceber as consequências disto. O que crê que a morte acaba com tudo não se importa com o futuro nem com os outros, quer aproveitar tudo já.
não é? E isto é verdade. Quem realmente acha que acaba tudo quando nós morremos, quer aproveitar já, não é? Quer fazer tudo já, tudo o que puder, seja certo ou errado, não interessa, quer é fazer. E outra coisa que nós devemos estudar é sobre o papel da dor, porque a dor é um convite à mudança. Nem sempre ocorre da melhor forma, não é? Nós temos outra história. A história do cãozinho, que o senhor passou pelo cãozinho e viu que ele estava lá deitado em cima de uma tábua. E a tábua, o cãozinho chorava, não é? Chorava. E ele dizia, mas porquê é que o cãozinho está a chorar? E então percebeu que a tábua tinha um prego. E então o cãozinho estava em cima do prego e chorava porque lhe estava a doer. E então o senhor, cuidadosamente, tirou o cãozinho dali e pô-lo noutro sítio. E o cãozinho levantou-se e foi para a tábua com o prego e continuou a chorar. E o senhor perguntou lá aos senhores que lá estavam, mas este cãozinho está sempre aqui? Ele disse, sim, já está aí há alguns dias. Então, mas ele está sempre em cima da tábua com o prego. Chora, eu tiro dali, ele sai para comer, para beber e depois volta a ir. E aquilo que lhe disseram é que a dor foi suficiente para que ele chorasse, mas ainda não tinha sido suficiente para que ele mudasse. Que é isto que acontece com muitos de nós, não é? Nós às vezes batalhamos na dor. Não é suficiente para nós mudarmos. Já sentimos qualquer coisa, mas ainda não imprimimos a vontade para mudar alguma coisa. E é necessário também, há pouco falámos sobre as causas desta crise moral e falámos sobre o autodesconhecimento, é necessário também nós buscarmos o autoconhecimento. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec questiona aos espíritos. Pelo menos está animado, gente. É um telemóvel animado. Allan Kardec questiona aos espíritos qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal. Reparem que Kardec questiona qual o meio prático e mais eficaz. Não diz que só existe um, porque existem vários. A resposta dos espíritos é um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Logo a seguir, eu vou só continuar antes de lermos a frase de cima, logo a seguir, na linha A, Kardec diz, sim, eu sei essa frase do conhece-te a ti mesmo, mas como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer para conseguir obter o autoconhecimento? E a resposta, que neste caso é dada por Santo Agostinho, é fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então isto é uma autoanálise que nós devemos fazer a nós mesmos para conseguirmos perceber em que é que estamos em falta, não é? O que é que nós precisamos de mudar. Agora, desculpem, tenho mesmo que acelerar um bocadinho, porque senão vocês não saem daqui às 6. Esta questão de nós fazermos uma autoanálise é importante porque, primeiro, não o devemos fazer naquele que é conhecido como o Dia Mundial da Autoanálise. Sabem qual é? É 31 de dezembro. 31 de dezembro, toda a gente faz uma autoanálise, o que é que eu fiz, depois as resoluções para o ano novo, não é? Então é importante que nós consigamos fazer esta autoanálise no outro dia que não o 31 de dezembro. Depois há uma coisa também importante, é que até os espíritas, no dia 31 de dezembro, então o que é que vais vestir? Vou vestir, como é que a gente usa? É cueca cor de azul bebé, não é? Para dar sorte para o ano. Então, mas não és espírita, não acreditas que isto é tudo uma questão de causa e efeito, merecimento, a transformação? Pode ser, não é? Mas vai que dá certo até. E que a cueca azul ajuda. Mais vale, não é? Mais vale prevenir. Também é importante que nós tenhamos cuidado com as nossas tentativas de justificação. Isto porque quando nós fazemos uma autoanálise, depois temos tendência a ver o nosso erro e logo a seguir arranjar uma justificação. E nem é só num processo de autoanálise, é quando nós estamos a falar com alguém. A questão da maledicência chega sempre, não é? Há sempre alguma altura em que nós falamos mal de alguém. Então nós dizemos ao outro assim, olha, eu não quero falar mal de ninguém, mas já viste bem o que é que ele disse a não sei quem. Mas eu não estou a falar mal, estou só a comentar. Não é? E então, muito do que vemos de errado no outro é projeção da nossa própria sombra, não é? Daquilo que nós somos. E há pessoas que até se elogiam elas próprias de terem um olho analítico. Eu olho para alguém e sei logo se a pessoa é honesta ou não. Lembram-se do Pedro Dias?
Eu disse que ele era honesto. Não é? Ainda não sei, porque ainda está... Mas eu fui das primeiras... Olhei e disse... ele não tem cara de... Não é? Então a gente não sabe. Na verdade, a gente não sabe e não consegue delinear isto. Mas muitas vezes o que acontece é que nós achamos que alguém é de determinada forma e quem o é somos nós. Não é? E aquele homem que foi ao médico e disse-lhe, ao médico de família, e disse: olha, eu acho que a minha mulher está a ficar surda. Eu disse: mas porquê que achas isso? Porque eu falo com ela e às vezes já tenho que falar mais alto, ou porque ela já não ouve. E o médico sugeriu que ele fizesse um teste com a mulher. Um teste para perceber qual era o grau de surdez da mulher, o que é que poderiam fazer, mas tinha que ser numa altura em que ela não desse conta, não é? Para ela não ficar ali manipulada por aquilo que ele estava a fazer. Então ele chegou a casa e a mulher estava a cozinhar. Ele disse: olha, perfeito, ela está ali entretida, eu vou fazer o teste. Então o teste era, ele tinha que estar a 15 passos da mulher e dizer uma frase, e ela tinha que responder. Se ela não respondesse, ele andava 5 metros, e a 10, 5 metros, desculpem, 5 passos, e a 10 passos dizia outra vez. Então ele chegou e disse: amor, o que é o almoço? E... silêncio. E ele 5 passos à frente: amor, o que é o almoço? Silêncio. A 5 passos dela, ele voltou a perguntar: amor, o que é o almoço? E ela? Então ele, coitado, não é? Foi para o lado dela, assim mesmo ao lado do ouvido, e disse: amor, o que é o almoço? E ela: bolas, pela 4ª vez, é arroz com frango guisado. Então, ele é que era o surdo e ela é que passou por surda, não é? Porque nós achamos sempre que o outro é que tem problema. Nós nunca temos problemas com nada. Somos sempre os perfeitos. E agora entramos na última vertente, que é a questão do amar, não é? Então, sem o amor, a vontade e o saber seriam incompletas e muitas vezes estéreis. Então nós precisamos de juntar à vontade e ao conhecimento o sentimento. Isto porquê? Quantas pessoas é que nós conhecemos que passaram pela Terra com uma grande vontade, um grande conhecimento, mas não amaram? E agora dou-vos um exemplo prático. Para fazer uma bomba atómica, a pessoa tem que ter um grande conhecimento, tem que imprimir vontade para que aquilo aconteça, não é? Para conseguir construir uma bomba atómica, mas certamente que não ama. Não é? Se pensar na destruição que aquela bomba poderá proporcionar. Nem é só, nós quando falamos disto, nem é só no caso de existir efetivamente a explosão de uma bomba, não é? Só o facto dela existir, a repercussão que isso já tem perante todas as sociedades. Quantas vezes até nós, espíritas, nos tornamos indiferentes à dor alheia? Acontece muitas vezes nós vemos alguém a sofrer e dizer: oh, é a lei de causa e efeito, se está a sofrer é porque alguma coisa deve ter feito. Não quer dizer que isto não seja verdade, mas também não quer dizer que nós tenhamos de ficar indiferentes à dor daquela pessoa. Nós tivemos o nosso maior exemplo na Terra, que foi Jesus, e Jesus tinha uma vontade enorme, um querer e um conhecimento demonstrados desde a infância e sempre com grande amor para com todos. Mas, se nós não quisermos, podemos achar que Jesus está lá, assim, no topo, a gente não chega bem lá. Nós tivemos outros exemplos na Terra, de outros espíritos inspiradores para nós, como Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa, e até pessoas que passaram pela Terra e que não são conhecidas, mas passaram pela nossa vida e que são inspiradoras para nós, e que nós vemos ali o amor em ação. O mundo está em crise, mas não está perdido. Vamos ter sempre esperança nas pessoas. Há quem diga agora, já não tem fé nas pessoas. Eu já não tenho fé nas pessoas, agora só gosto dos animais. Já ouvimos muita gente dizer isto. Mas é bom que nós continuemos a ter fé nas pessoas, porque no futuro, quando nós precisarmos, eu, quando for velhinha e precisar que alguém me troque uma fralda, não vai ser um animal. Vai ser uma pessoa. Então eu tenho que cuidar dessas pessoas. Eu tenho que ter fé e ter esperança nas pessoas que por aí virão. Portanto, não vamos desistir das pessoas. Que saibamos continuar então a crer nos homens, não percamos a fé no homem nem em nós mesmos. E Deus criou-nos por amor e para amar. Por norma, nós quando amamos, amamos cada vez mais. Quando aprendemos a amar verdadeiramente, conseguimos amar cada vez mais.
Joana d'Arc, por exemplo, morreu queimada por amor à sua mediunidade, não é? Porque ela sabia que tinha um compromisso com a mediunidade e, portanto, preferiu morrer queimada a negar aquela sua missão. Quando muitos de nós negamos constantemente o facto de sermos espíritas, não é? Sim, sim. Onde é que tu vais? Ah, vou ao centro. Centro? Que centro? Ao centro da cidade. Não é? Porque as pessoas olham para nós, às vezes, e eu percebo até, não é? Às vezes nós vou ao centro espírita e a pessoa olha logo assim para nós com aquele ar de reprovação e nós não queremos esse ar de reprovação na nossa vida e então reprovamos aquilo em que acreditamos, para não termos o ar de reprovação do outro, quando não é assim que tem de acontecer. Não é? Uma frase de Allan Kardec, e estamos mesmo a terminar: quando bem compreendido, identificado com os costumes e as crenças, o espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. Então, que nós saibamos fazer parte da solução e não do problema, que tenhamos no espiritismo, quem assim o entender, o instrumento necessário para esta transformação moral. Eu ia deixar-vos a seguir, mas falei demais, foi muita história. Ia deixar-vos a seguir com o capítulo do Evangelho que eu mais gosto e com o qual... para o qual já fiz uma palestra também, que é o Homem do Bem. E eu acho que se todos nós conseguirmos algum dia compreender a profundeza da mensagem do Evangelho sobre o Homem do Bem, conseguimos perceber realmente o que fazer para travar finalmente esta crise moral. Não vos vou deixar com o Homem do Bem, porque seria muita coisa para ler e nós não temos tempo. Deixo-vos só com a imagem daquele que é o nosso maior exemplo moral, que é Jesus. Agradeço a todos a atenção que tiveram comigo hoje. Espero ter-vos transmitido alguma coisa de útil e um resto de bom fim de semana a todos.